Boa noite, igreja. Boa noite quem está em casa também, olhando pela transmissão. E hoje eu vim pregar sobre o tema exatamente sobre o grande conflito. E é bem interessante porque a gente está vendo isso na prática, infelizmente, com as enchentes que aconteceram, pessoas que perderam tudo, que estavam agora nas nossas orações. E eu gostaria de que todos nós oremos agora para esse momento. Querido Deus, muito obrigado por todos nós que estamos aqui, bem seguros. E, Pai, peço que fale agora conosco, que não seja eu, mas sejam as suas palavras, e que possamos todos nos conectar contigo e entender o que quer falar para a gente. Então, tem um slide. Então, o tema é o grande conflito, é sobre o livro do ano. Para quem não conhece, né, quem está assistindo de casa, a Igreja Adventista está distribuindo gratuitamente o livro Grande Conflito, de Ellen White. Tem em PDF ou também físico, acho que todas as igrejas têm. E tem muitas igrejas que fizeram pregações de cada capítulo e me chamaram uma vez para fazer a do último. E eu, nossa, que incrível falar do último capítulo, que se chama Paz. E eu achei muito incrível porque combina muito com o que a gente está vendo agora no fim dos tempos. Então, eu gostaria de falar essa noite sobre o fim do grande conflito, uma coisa que a gente quer tanto ver acontecer. Opa. Enfim, o que é o grande conflito? Muita gente aqui já sabe, mas é muito bom explicar. É a guerra que a gente está vendo entre o bem e o mal. É Jesus Cristo contra Satanás, mas é porque a gente está vendo, é pessoas que perderam tudo nas enchentes, é doença, é a tristeza, é o pecado no mundo, é o grande conflito. E a gente pergunta muito por que existe. Tem muita gente que usa o seguinte argumento, né, de se Deus existe e Ele é bom, por que o mal existe também? E a gente vê um pouco mais que o grande conflito, a gente vê aqui no livro, a gente entende, lendo a Bíblia, que o grande conflito é necessário, porque Deus foi acusado de ser injusto. Satanás trouxe o pecado no mundo com essa acusação. Então, Deus permitiu que houvesse o pecado no mundo para que todos vissem o que acontece, para que no futuro as pessoas saibam o que o pecado faz com o mundo e todos proclamem que Deus é amor. Então, sim, a gente vai ser testemunha disso. No céu, a gente vai poder falar o que o pecado faz com o mundo. A gente vai poder falar, olha, eu já vivi no mundo de pecado e realmente não é o caminho. Então, é necessário que o grande conflito ocorra, porque faz parte ali, né, do livre-arbítrio. Só que agora é o fim desse grande conflito. Porque nesse livro aqui a gente entende vários passos que aconteceram. A gente tem aqui rebeliões, guerras, a palavra de Deus sendo desafiada, a mudança, quando tentaram mudar a própria Bíblia. Mas chega um momento em que isso acaba. E o final do grande conflito, aqui no capítulo 42, que é o que a gente vai falar hoje, é sobre depois da volta de Jesus. Jesus já voltou e levou os justos. E agora ele vem novamente buscar os ímpios. Então, aqui é a volta de Cristo, né? Quando ele volta para buscar os ímpios que estão mortos. E a gente pode ver um pouco sobre o arrependimento e a justiça na página 276 a 277. E eu gostaria de ler com vocês algumas partes, obviamente não vou ler todo esse capítulo, mas algumas partes que eu acho extremamente importante. O fim do milênio, né, após os 1000 anos, Cristo volta à Terra, acompanhado pelos remidos e pelas hostes angelicais. Ordenará aos ímpios mortos que ressuscitem para receber essa sentença. Enquanto foi impedido de realizar suas obras de engano, o príncipe do mal sentiu-se miserável e abatido. Quando ele estava ali, no caso, os 1000 anos, sem ter ninguém para tentar. Mas quando os ímpios mortos ressuscitam, ele se vê as vastas forças a seu lado e suas esperanças revivem. Ele se propõe a conduzi-los em batalha para tomar posse da cidade de Deus. Então, Satanás consulta esses homens poderosos, que agora ressuscitaram. Ele afirma que o exército dentro da cidade é pequeno em comparação com os dele, e o poder da cidade é derrotar.
Engenheiros habilidosos constroem armas de guerra. Líderes militares recrutam os homens guerreiros, formando companhias e divisões. Satanás já sabia que iria perder. Mas fala ali, né? E o dragão se irou vendo que pouco tempo lhe resta. Então, ali onde ímpios são ressuscitados e eles não tomam consciência ainda. Eles, direto da morte, voltam e ainda grandes guerreiros, aqueles generais de guerra malvados, e agora eles estão de volta e eles ainda acham que têm poder. E Satanás faz a mente deles, eles acham que podem tomar conta do céu, da cidade santa. Então, só que quando os olhos de Jesus contemplam os ímpios, eles tomam consciência de todo o pecado que haviam cometido até então. Veem como deixaram o caminho da santidade, as tentações sedutoras que os encorajaram a contraceder com o pecado, os mensageiros de Deus que desprezaram as advertências, que rejeitaram as ondas de misericórdia que seu coração teimoso e obstinado mandaram embora. Tudo parece como se estivesse em Cristo, escrito em letras de fogo. Eles veem com clareza tudo o que perderam. Acima do trono vem a cruz, como em uma visão panorâmica. Assistem às cenas da queda de Adão e os passos seguintes do plano da redenção. O nascimento humilde do Salvador, sua vida simples, seu batismo no Jordão, seu jejum e a tentação no deserto, seu misterioso que trouxe bênçãos do céu à humanidade, os dias coroados como atos de misericórdia, as noites de oração nos montes, conspirações de inveja e maldade que lhe retribuíram seus benefícios. Sua misteriosa agonia no Getsemane ao sentir o peso do pecado no mundo, sua traição e entrega turba assassina, os acontecimentos daquela noite de horrores, os prisioneiros que não ofereceu resistência, abandonado por seus discípulos, julgado no palácio do sumo sacerdote na corte de Pilatos, perante o covarde Herodes, zombando, insultando e torturando e condenando à morte. Todos esses acontecimentos são vividamente retratados. A multidão, agitada, assiste às cenas finais. O paciente sofredor trilha o caminho até o Calvário. O príncipe do céu, pendurado na cruz, os sacerdotes e rabinos zombando de sua agonia. As trevas sobrenaturais marcando o momento em que o Redentor do mundo deixou a vida. O terrível espetáculo que aparece exatamente como aconteceu. Satanás e seus súditos não têm poder para se afastar da cena. Cada ator relembra a parte que desempenhou. Herodes, que matou as crianças inocentes de Belém, a perversa Herodita, culpada pelo sangue de João Batista, o fraco político Pilatos, os soldados zombeteiros, a multidão irada que gritou: caia seu sangue sobre nós e nossos filhos. Todos tentam sem sucesso se esconder da majestade divina de sua face, ao passo que os remidos lançam as coroas aos pés do Salvador e exclamam: ele morreu por mim. Ali está Nero, monstro da crueldade e dos vícios, assistindo à exaltação daqueles cristãos em cujo sofrimento da morte ele encontrava prazer satânico. A mãe dele testemunha a própria obra, vendo como os maus traços, as paixões e os influência e seu exemplo encorajavam, deram fruto por meio do crime que fizeram o mundo estremecer. Ali, os sacerdotes e líderes católicos que alegavam ser embaixadores de Cristo, mas usaram tortura, calabouço e a fogueira para dominar seu povo fiel. Ali estão os orgulhosos papas que exaltaram acima de Deus e ousaram tentar mudar a lei do Altíssimo. Esses supostos pais da igreja têm uma conta a acertar com Deus. Todo mundo mal é acusado de traição ao governo dos céus. Os perdidos têm ninguém para defender sua causa. Não têm desculpas e Deus pronuncia contra eles a sentença da morte eterna. E ali os ímpios exclamam: tudo isso, exclama o pecador perdido, poderia ser meu. Porque eu fui tão cego, troquei paz, felicidade e honra por miséria, desgraça e desespero. Todos veem que Deus é justo ao excluí-los do céu. Por meio de sua vida declararam, em Lucas 19:14 diz, né? Não queremos que este homem, que no caso era Jesus Cristo, seja nosso rei. Satanás parece paralisado. No passado, ele havia sido um querubim, guardião,
e então lembra o quanto perdeu. Foi eternamente excluído do concílio onde antes era honrado. Vê agora outro de pé junto ao Pai, um anjo de presença majestosa. Sabe que a exaltada posição daquele anjo poderia ser sua. E chegou o momento em que todos verão a história e o caráter de Satanás. Em seu último esforço para tirar Cristo do trono e destruir seu povo e tomar a posse da cidade santa, o arqui-enganador é completamente desmascarado. Aqueles que se uniram a ele verão o fracasso absoluto de sua causa. Então, naquele momento, todos veem a justiça de Deus. Os próprios ímpios entendem a justiça de Deus. Eles se explicam por que eu fui tão cego. Porque isso tudo poderia ser meu. Foi dado a eles também. Todos eles foram dados o presente da salvação. E esses não aceitaram. Jesus morreu por todos eles, mas eles não aceitaram. E por isso agora eles são julgados. Todos nós seremos julgados, mas quando nós escolhemos servir a Cristo Jesus, Ele é nosso advogado. Porém, eles não aceitaram isso. Em vida, eles declararam que não queriam que aquele fosse o seu rei. Então, depois desse arrependimento e da justiça, a gente tem o lar. É necessário que essa coisa aconteça e ali a gente vê realmente o fim do grande conflito, onde o mal não vai mais existir. E agora, todos os justos que estão em Cristo Jesus têm um lar. E ali a gente vê um pouquinho sobre isso. Eu sei que é difícil, a gente vive num mundo mau hoje. A gente vive num mundo onde tem tristeza, onde tem dor. Mas aqui a gente pode ver o que aguarda a gente. Isso aqui é para a gente permanecer firme. E aqui eu queria deixar bem claro que a gente vê claramente dois opostos, o bem e o mal. E não existe equilíbrio entre o bem e o mal. Não existe flexibilidade, não existe temperança entre bem e mal. Ou é um ou é outro. Ou a gente vai estar do lado de Cristo, ou a gente vai estar do lado de Satanás no grande conflito. E essa escolha que dirá para onde que a gente vai. Para esse julgamento ou para o lar. E aqui na página 279 e 280, a gente conhece um pouco mais desse lar. A gente conhece aqui, e é muito lindo, que falam que a linguagem humana é incapaz de descrever a recompensa dos justos. O nosso coração se aquece lendo sobre o céu, sobre Jerusalém, sobre viver a eternidade. Mas a gente não consegue entender a recompensa dos justos mesmo assim. Porque a gente olha tudo com a ótica que a gente tem aqui do mundo. Então, independente do quanto a gente ache lindo, é muito melhor do que a gente pode imaginar. A Bíblia chama a herança dos santos de pátria. Lá, o pastor celestial conduzirá seu rebanho a fontes de água viva. Haverá torrentes sempre a fluir, claras como cristal. E, além delas, árvores a balançar lançam sua sombra sobre os caminhos que Deus preparou para os resgatados do Senhor. Amplas planícies se erguem em belas colinas, e as montanhas de Deus erguem seus altos cumes. Nesses pacíficos prados, além de fontes vivas, o povo de Deus, por tanto tempo peregrino e errante, encontrará, enfim, um lar. O lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o bode, e uma criança os guiará. Ninguém fará mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte. Não existirá dor no céu, não haverá lágrimas nem funerais, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nenhum morador de Sião dirá, estou doente, e os pecadores que ali habitam serão perdoados. Não haverá mais alguém falando que está triste. A gente fica feliz em acolher alguém que está triste, mas dói no nosso coração. Nunca mais alguém falará para a gente que está triste. Nunca mais alguém vai chegar para a gente e falar, eu perdi tudo. Não haverá mais alguém nervoso, ansioso por nada. Na cidade de Deus não haverá mais noite, não haverá mais cansaço. Sempre sentiremos o frescor da manhã e sempre estaremos distantes do seu fim. A luz do sol será superada por um resplendor que não é dolorosamente ofuscante, mas excede sem medida o brilho do meio-dia. Os remidos andarão na glória no dia perene. Não houve tempo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo, o próprio templo. O povo de Deus terá o privilégio de interagir livremente com o Pai e o Filho. Agora vemos uma imagem de Deus como algo em um espelho, mas veremos face a face, sem um véu entre nós para obscurecer. Hoje a gente tenta imaginar, como será esse momento, mas imagina realmente abraçar Jesus Cristo.
e o triunfo do amor. Foi o próprio Deus que implantou o amor e a simpatia no coração humano, e no céu esses sentimentos encontrarão a mais doce e verdadeira expressão. A comunhão pura com os seres santos que os fiéis de todas as eras, os laços sagrados que unirão toda a família nos céus e na terra, ajudarão a contemplar a felicidade dos remidos. Ali, com delícias que não terão fim, a mente dos imortais estudará as maravilhas do poder do Criador, os mistérios do amor redentor. Cada aspecto da mente será desenvolvido e cada capacidade ampliada. O aprendizado não esgotará as energias. Os remidos poderão desenvolver as mais grandiosas iniciativas e alcançar os mais elevados objetivos a cumprir suas mais nobres ambições. Ainda assim, encontrarão alturas mais elevadas a conquistar, novas maravilhas para admirar, novas verdades a compreender, objetivos inéditos para atrair as capacidades da mente, da alma e do corpo. Todos os tesouros do universo serão descortinados para os remidos de Deus, sem a limitação da mortalidade, e voarão incansavelmente para os mundos distantes. Hoje a gente imagina o quê? Viajar para Paris, Veneza, onde for. A gente vai poder viajar para outros mundos, conhecer a galáxia de perto. E ali, com a visão livre de impedimentos, contemplarão a glória da criação. Sóis, estrelas e sistemas de todas as ordens designadas circulando em torno de Deus. À medida que os anos da eternidade passem, mais revelações grandiosas serão feitas em relação a Deus e a Cristo. Quanto mais aprendermos sobre Deus, mais admiraremos o seu caráter. Quando Jesus abrir para os remidos as riquezas da redenção e as conquistas extraordinárias obtidas no grande conflito com Satanás, o coração dos salvos se alegrará com devoção e milhares de vozes vão se unir com um poderoso coro de louvor. Diziam: aqueles que está sentado no trono e ao Cordeiro seja louvado, a honra, a glória e o poder para todos sempre. E aqui eu acho uma das coisas mais lindas que a gente pode ler. E eu quero que a gente possa imaginar isso também. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não existem. O universo inteiro está purificado. Um único pulso de harmonia e júbilo ecoa pela vasta criação. Daquele que criou todas as coisas, fluem luz, vida e felicidade através do espaço ilimitado. Desde o menor dos átomos até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas em sua beleza imaculada e alegria perfeita declaram que Deus é amor. Então aqui a gente vê que o grande conflito acabou. E isso é o que vai acontecer, é o futuro. E depois de ver isso, eu fico imaginando, meu coração se alegra. O que a gente pode ver? Imagina a gente vendo Cristo Jesus abrindo as portas da Cidade Santa, entregando a chave para Adão. Imagina a gente poder ver em carne viva o nosso Redentor, com uma coroa, com um manto branco. Imagina a gente poder realmente abraçar aquele que a gente quer ver, todos os dias a gente deseja ver. Imagina a gente finalmente ter esse encontro e ver ali os nossos irmãos. Imagina se a gente, Igreja do Iguatemi, pudesse se encontrar, só que dessa vez num lugar lindo, onde não há dor e onde a gente pode ver aquele que a gente adora frente a frente. Imagina encontrar a nossa nova casa, o nosso novo lar, que agora não tem mais medo de acontecer alguma coisa. Quando a gente não vai se preocupar mais com chuva, porque não vai mais haver. A gente não vai mais poder se preocupar com nada. Agora a gente vive uma vida feliz. Será assim? Uma cidade com ruas de ouro. Imagina quando a gente puder ver os animais que a gente não pode interagir, porque talvez a gente morra. A gente agora vai ter essa liberdade de poder fazer carinho no leão, de poder interagir com qualquer animal lindo. Não vai mais poder se preocupar se é venenoso ou não. Todos os animais lindos serão de volta como eram, antes do pecado. Nada mais vai ser afetado. E quando vem essa linda e maravilhosa visão no nosso coração, principalmente nos dias que a gente está vivendo hoje, que a gente quer que isso chegue logo, para que a gente não veja mais a dor que está acontecendo no mundo, pois nem o mundo aguenta mais esperar. A gente vê catástrofes naturais. O mundo clama a volta de Cristo também. E a pergunta é quando isso vai acontecer? Eu gostaria que quem pudesse abrir em Mateus 24.
Ali, a partir do versículo 1, Jesus fala ali, né? Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Eles, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E ali ele fala, né? No Monte das Oliveiras achavam-se Jesus assentado quando aproximaram os discípulos e partiram. Diz-lhe: Quando sucederão estas coisas, que sinal haverá na tua vinda que consumarão o século? Então ele fala, né? E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão ali falsos cristos, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Mas é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, haverá terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulado e vos matarão, sereis odiado de todas as nações por causa do teu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantarão a muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqueles, porém, que prevalecer até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar às nações. Então virá o fim. A gente vai ter pestes também, vai ter violência, mornidão. E ali em Mateus 24, versículo 29, ali saiu errado, fala, né, que logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará as suas claridades, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor e trombetas, os quais reunirão a seus escolhidos nos quatro ventos de uma outra extremidade. E a gente vê os selos em Apocalipse também. E é interessante que, por exemplo, aqui está falando de coisas que a gente já está vendo tudo. Cada coisa aqui que eu li, a gente já vê nos dias de hoje. A gente já vê os falsos cristos, né? A gente tem de Cristo, mas a gente tem diversos que realmente enganam a muitos. A gente está vendo muita guerra. Não tem um segundo que não tem uma guerra acontecendo. Fome. Aqui fala, né? 828 milhões de pessoas com fome. Terremotos. Ali fala no selo sobre grandes terremotos. A gente tem ali em 1º de novembro o terremoto de Lisboa, que já aconteceu. Pestes, a gente viu câncer, Covid-19, violência, né? 6,6 milhões de pessoas em 2019. Mornidão é o que a gente mais vê. E a gente tem que cuidar para que não seja conosco. E ali a Sol e a Lua, a gente já viu isso acontecer também. Fala da queda das estrelas, que já aconteceu em 1933 na Europa. Então, a gente sabe, quando a gente começa a estudar também um pouco de Apocalipse, quando a gente entende selos e diversas coisas, que o tempo é próximo. Toda essa maravilha que a gente viu é próximo de nós. Por isso também que a gente está vivendo uma grande tribulação, que a gente está nesse tempo frio, que a gente está vivendo essa dificuldade que a gente está vivendo, porque estamos no fim dos tempos. E eu sei que a gente anseia para que acabe logo toda essa dor e para que finalmente Cristo volte. Então, a gente pode ler em Apocalipse 7:1. Depois disso, vi 4 anjos em pé, aos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aqui a gente vê um pouco, né, em Apocalipse, que os anjos seguram os 4 ventos, ou seja, as guerras, e que tudo está sendo segurado antes da volta de Cristo. Que a gente quer que Cristo volte, mas será que a gente está pronto para a volta de Cristo? Eu me pergunto isso, será que a gente está preparado se Ele voltar hoje? Se a gente sair daqui e o céu se abrir? Será que a gente está preparado para isso? E quantas pessoas que querem entregar o seu coração para que a gente decida ao lado que a gente está, para que tudo isso que aconteça,
a gente esteja do lado que está sorrindo com isso e não dos que estão se escondendo da glória de Deus. E agora pode ter alguém aqui, alguém em casa também, que quer se entregar. E talvez seja por isso, seja que os 4 anjos estão segurando os ventos para que antes da volta de Cristo, um amado filho possa se entregar para que possa viver nesse lar eternamente. Ele segura para que cada um aqui possa ir para os braços do Pai, para que a gente não fique de fora dessa morada. E eu gostaria de ler com vocês também, para que a gente se entregue hoje para viver o lugar que Deus preparou para você. Se puderem abrir em João 14. Eu acho muito lindo. Fala ali, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparei um lugar, voltarei e vos receberei para mim, mesmo para que onde estou esteja vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Cada um aqui tem uma coroa de glória com o tamanho exato da sua cabeça te esperando no céu. Um manto branco, agora vestes limpas, nos esperando. Cada irmão que a gente conhece, cada pessoa que a gente conhece no mundo, foi preparado também um lugar, uma morada para essa pessoa, para cada um de nós. Nesse momento difícil que a gente está vendo, que está acontecendo agora, lembra que haverá um lugar lindo, onde não haverá mais nada disso. Onde agora pecado e pecador já não mais existirão. Então que a gente possa permanecer firme e lembrar de ficar firme para chegar nesse lugar e também levar mais pessoas a isso. A coroa de glórias estão preparada, que a gente possa incentivar os irmãos a continuar firmes, trazer mais pessoas para agora dentro dessa igreja e posteriormente para dentro de Jerusalém. Irmãos, agora eu gostaria de que a gente fizesse uma oração de todo o coração, para que a gente possa estar pronto e para que esse momento chegue logo. Para que a gente possa pregar o Evangelho a todo lugar do mundo, como assim foi profetizado. E que esse momento seja um momento de alegria. Que a dor que agora a gente sente possa apenas ser mais um testemunho no céu de como o perdão nos salvou. Então, quem pudesse levantar. Então, oremos, quem está em casa também. Deus, muito obrigado por estarmos aqui. E, Pai, estamos com o coração ansioso para a Tua volta, para ver como vai ser linda a morada que o Senhor preparou para nós, para poder nos encontrarmos agora em um mundo sem dor, para não nos preocuparmos mais com nada, para vivermos o que realmente é a felicidade, para entender como é um mundo sem pecado, para conhecer mais as Suas maravilhas. E hoje a gente é tão confuso, entendendo a Tua palavra, para que a gente possa ficar claro como o Senhor é perfeito para a gente, para que a gente possa aprender mais de Ti dia após dia. E, Pai, nos ajuda a estar pronto para a Tua volta, que a gente permaneça firme até o fim, para que a gente possa Te encontrar no céu e que a gente possa levar mais e mais pessoas a Te conhecerem, a aceitarem a Tua salvação, para poderem estar por cada coraçãozinho que está aqui. Que o Senhor cuide, que o Senhor guarde e que permaneça firme. Peço por todos os horrores que estão acontecendo agora, que passe logo, que seja apenas um testemunho de como era o mundo com pecado. Que o Senhor cuide de cada pessoa que está passando por essas dificuldades, das enchentes, das tristezas, que está com o coração dolorido. Talvez esteja alguém agora que esteja triste, que esteja desolado. Que o Senhor conforte e o lembre de que breve o Senhor voltará para buscar e não deixará ninguém só. Que o Senhor enxugará toda a lágrima que agora está sendo derramada. Que tudo será feito novo. Que agora a gente possa pensar sempre, ter os olhos fitos no céu, que é o nosso lar. Te agradeço. Obrigada em nome de Cristo. Amém.